Muy buenas noches a todos y todas. Mi nombre es Aldo Torres y en nombre del Centro de Investigaciones e Historia Social del Paraguay les doy la bienvenida a esta nueva entrega de nuestro ciclo que lo hemos denominado Diálogos con la Historia Social. Ya vamos por la 10ª fecha y hoy tenemos a un invitado desde el Brasil, un compañero nuestro del centro, el doctor Vítor Wagner Neto de Oliveira. Un breve currículum suyo, lo voy a presentar. El doctor de Oliveira es licenciado en Historia por la Universidad Federal de Mato Grosso do Sul del año 1997. Tiene una maestría en Historia por la Pontificia Universidad Católica de Río Grande del Sur del año 2000 y un doctorado en Historia del Trabajo por la Universidad Estatal de Campinas del año 2006. Además de esto, ha cursado un postdoctorado en Ciencias Humanas y Sociales en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, años 2018 y 2019. Se desempeña como profesor asociado de la Universidad Federal de Mato Grosso do Sul, campus de Tres Lagunas, donde coordina el Centro de Documentación Histórica y enseña clases de Historia de América y de Brasil. Un verdadero profesional de la historia, el doctor de Oliveira, quien desde el Brasil nos va a estar presentando el tema Movimiento Obrero en Paraguay, la Liga de Obreros Marítimos a principios del siglo XX. Vamos a escucharlo entonces atentamente al doctor de Oliveira. Va a estar como comentarista nuestro compañero también Carlos Pérez Cáceres. Agradezco a Vicente que está ayudando con la parte tecnológica. Luego de la presentación vamos a habilitar un espacio de comentarios como es costumbre y también son más que bienvenidas las preguntas, consultas o aportes desde el Facebook para la gente que nos pueda seguir en vivo. Te escuchamos, compañero Vítor, por favor. Muchas gracias, Aldo. Muchas gracias, Carlos, por acompañar la charla. Me gustaría agradecer muy a los compañeros y compañeras del Centro de Investigación de Historia Social de Paraguay, destes que están acompañando la live, la charla, pero también aquellos que están acompanhando a distância, né? Estão me ouvindo bem, né? Ouvindo, mirando bem, né? Sí, sí. Sí, gracias. Espero poder contribuir, entonces, al debate sobre a história social de Paraguai, para reducir os riscos del portuñol, que hablo muito malo, pido permisso para seguir um texto acá para tornar mais compreensível minha charla, sim? Como resultado de las pesquisas de doutorado em História Social do Trabalho, desenvolvido entre 2002 e 2006 em la Universidade Estadual de Campinas, é constatado que, em lo que se refere a los trabalhadores marítimos em la Cuenca del Plata, em princípio do século XX, as posturas internacionalistas eram mais contundentes se los comparava com os obreiros de tierras. E é um pouco disto que vou falar hoje. Este internacionalismo se hacía por três aspectos, como se mira em slide. Primeiro, se tratavam de trabalhadores internacionais por la fuerza del ofício, navegação entre países, ¿no? Por la conformação étnico-nacional desses trabalhadores, imigrantes europeus de diversas nacionalidades, recém-chegados em América, somados a los nacionales de Argentinas, Uruguai, Paraguai e Brasil, e por la ideologia internacionalista do movimento obrero organizado.
El regreso a las fuentes, a los escritos y a la bibliografía complementar con el debate de la historia transnacional permitió percibir un peso mayor de querelas nacionales y nacionalistas en la historia obrera del Paraguay, como también de Argentina. Uma influência também mais contundente de los regionalismos em la política obrera e o movimento obrero del siglo XX. Quero, em esta charla, portanto, de certa forma, apresentar um resumo das análises construídas a partir do regresso a los archivos e o pós-doutorado em la Universidade de Buenos Aires, em 2018, e elaborações construídas anteriormente em el doutorado em História Social, quando estudado os trabalhadores marítimos que faziam conexão entre Corumbá, no Mato Grosso, Brasil, e Buenos Aires, passando por Assunção e Montevideo. E os compreendi, em a época, como sujeitos nacionais e internacionais. Internacionais e internacionalistas. Internacionalismo, allá como uma ideologia do movimento obrero da primeira metade do século XX. Para isso, tomarei o caso de uma larga huelga marítima internacional que resultou em la fundação da Liga de Obreiros Marítimos em Paraguai. Uma análise desde uma perspectiva transnacional, atento à la influência de la Federação Obrera Marítima Argentina em la região. Olá. Em particular, a relação com a Liga de Obreiros Marítimos do Paraguai. Portanto, uma conexão, uma análise comparada entre da relação da LOM, Liga de Obreiros Marítimos do Paraguai, com a Federação Obrera Marítima de Argentina. A perspectiva obrera internacionalista é confrontada com os nacionalismos e regionalismos que disputavam a consciência dos trabalhadores em princípio do século XX em América Latina. A investigação de doutorado e pós-doutorado correu arquivos argentinos, uruguaios e brasileiros para além, mais allá do Paraguai. As fontes organizadas por Francisco Gaona foram fundamentais em esta investigação, pero trabalhei também outros artigos. A história da organização dos trabalhadores marítimos é anterior à década de 1920, recua ao século XIX, ao menos esses trabalhadores marítimos modernos, de la navegação entre Paraguai a norte hasta Corumbá, Brasil, e a sul ao Plata, Buenos Aires e Montevideo. Portanto, recua ao século XIX. Sin embargo, me centrarei em uma huelga de los anos 20, quando aparece a Liga de Obreiros Marítimos, porque é exemplar esta huelga e a Liga de Obreiros Marítimos para entender o desenvolvimento das organizações de resistência dos trabalhadores urbanos em Paraguai. Também é momento importante para compreender as contradições entre movimento internacionalista de trabalhadores e as relações com o nacionalismo da política interna. A história narrada aqui compreende o período de auge do movimento obrero em Paraguai, 1912-1922, conforme Milda Rivarola, limitado por la Guerra Civil de 22 a 23 e depois por la Guerra del Chaco.
una slide a más. Bueno, la Federación Naval del Paraguay, que después se torna la Fundación de Liga de Obreiro Marítimo y la Federación Obrera Marítima. La sociedad de clase em âmbito internacional era uma necessidade, a solidariedade de classe, não? Em âmbito internacional era uma necessidade para os marítimos em vista da objetividade de uma categoria internacional por la força do ofício e em vista também da característica internacional da maior empresa de navegação e la que mais foi atingida por las huelgas e boicoteos em la Cuenca del Plata. Estou a falar de la Mihanovit, uma empresa argentina que monopolizava, predominava em los rios de la Bacia Platina. Em el caso del Paraguai, o internacionalismo obrero era reivindicado todavia como uma forma de sacar de aislamiento as organizações obreras assuncenses. Em este sentido, a huelga marítima de los 13 meses, iniciada em el Puerto de Buenos Aires em 2 de enero de 1920, se vuelve emblemática para compreender a dinâmica de internacionalismo, solidariedade, autonomia entre organizações do Paraguai e a Federação Obrera Marítima da Argentina. O movimento se iniciou com a reivindicação de aumento salarial para os embarcados da Federação de Obreiros Marítimos da Argentina. Portanto, o movimento de huelga se inicia em Puerto de Buenos Aires pela FOM, Federação Obrera Marítima de Argentina. As companhias concordaram com a reivindicação da Federação Argentina, com exceção de la Mihanovit. A empresa Mihanovit não aceitou os pliegos de condições da Federação Obrera Marítima de la Argentina. Delante de la negativa da empresa, a Federação Argentina decretou o boicoteo às embarcações desta empresa, o que impedia o embarque de tripulantes e, com a solidariedade de outras categorias portuárias, também do embarque e desembarque de mercadorias nos portos argentinos. Luego, a Federação Obrera Marítima de Uruguai se solidarizou com a FOM argentina e também decretou o boicoteo às embarcações de la Mihanovit em los puertos de la Banda Oriental. Al comunicar aos companheiros da Federação Naval de Paraguai, diferente de lo que ocorrera em outros momentos, como em la huelga de 1919 e também em 1916, em esta de 1920, a Federação Naval negou a solidariedade à Federação Argentina. A maioria de los grêmios marítimos filiados entonces se desvinculou da Federação Naval do Paraguai e do Centro Obrero Regional do Paraguai e fundou a Liga de Obreiros Marítimos, LOM, em 20 de janeiro de 1920, com aproximadamente 1.200 afiliados. Em las resoluções de criação de la LOM, se deu a aprovação de relações cordiais com a Federação Obrera del Paraguai, a FOP, com outras sociedades operárias do país, além de com a FOM Argentina, Federação Obrera Marítima Argentina, e com a Federação Obrera Regional Argentina, que era lá fora, no Congresso, uma organização socialista revolucionária em Argentina. E no início de fevereiro de 1920, a LOM, Liga de Obreiro Marítimo do Paraguai, apresentou pauta de reivindicações à Mihanovit e no dia 18 do mesmo mês, de fevereiro de 1920, declarou huelga em las embarcações da empresa.
A empresa não ha demorado e propôs acordo com validade de 1 ano, a contar de 1º de março de 1920, em que de los pontos aceptos era a contratação solamente de pessoas afiliadas a la LOM. Esta era uma forma de los gremios marítimos, de los gremios de los trabajadores, controlar las relações de trabalho, impondo las contratações de pessoas somente afiliados a los gremios. Essa conquista foi comemorada por los dirigentes de la LOM como a primeira vitória de la nueva organização e serviu de propaganda para a atração de novos grêmios que romperam com a Federação Naval do Paraguai. Luego, em abril de 1920, la LOM volvió a declarar o boicoteo a las embarcações de la Mihanovic com bandeira paraguaia, agora em vista de esta haver suspendido a cantina de segunda classe e o vapor Concepción 2, uma embarcação paraguaia. Os moços de bordo decidiram desembarcar e iniciaram o boicoteo a la empresa. Como se habla este trecho del periódico El Diario, né? A justificativa da empresa em suspender a cantina de segunda classe era para evitar os delitos e os escândalos que passavam em quase todos os viajes entre os passageiros de segunda classe bajo o império do álcool consumido em essas cantinas, uma vez que, segundo a justificativa da empresa, os passageiros eram, em sua maioria, peões de los estabelecimentos obrajeiros e industriais do norte argentino. O novo boicoteo se expandiu para toda a frota toda a frota da empresa, o local de los trabalhadores, o local da empresa, que parou as embarcações. Com isso, né, como continuava também a huelga contra Mihanovic em Argentina e Uruguai, e permanecia o boicoteo de la LOM a los navios de la empresa Mihanovic na ruta Buenos Aires-Asunción, a navegação para o Alto Paraguai e Alto Uruguai e Alto Paraná foi interrompida em sua quase totalidade em aquela época, 1920 e 1921, porque a huelga foram 13 meses, portanto, cambiou de um ano a outro. A ruptura com a Federação Naval do Paraguai e a criação da Liga de Obreiros Marítimos, todavia, não se ha dado de forma tranquila. As divergências se agudizaram, levando a enfrentamentos físicos com mortos e heridos em diversos momentos da história. As diferenças entre a Federação Naval e a Liga de Obreiros Marítimos, por certo, não surgiram com a formação de esta liga, segundo a organização de los trabalhadores marítimos em Paraguai, pero essas diferenças expressavam as diferenças ideológicas e pragmáticas entre anarcossindicalistas e socialistas. Portanto, eram diferenças ideológicas mais do que diferenças de controle de grêmios de los trabalhadores. A Federação Naval venia da tradição anarcossindicalista da Federação Obreira Regional do Paraguai, criada em 1906, e do Centro Obreiro Regional do Paraguai, o CORP, fundado em 1916, bajo a direção de intelectuais e dirigentes sindicais capitaneados por Ignacio Núñez Soler e Leopoldo Ramos Jiménez. Por outro lado, a Liga de Obreiros Marítimos carregava
a tradição socialista de organizações como o Partido Obrero del Paraguai, de 1914, luego denominado Partido Socialista Revolucionário, 1918, também a Federação Obrera del Paraguai, criada em 1916, e ajudou em la construção da União Obrera del Paraguai, UOP, posteriormente, em 1927. Essas organizações tinham, em la figura de Rufino Recalde de Milesi, o principal liderazgo. Em el contexto de la huelga de los 13 meses, essas diferenças se acentuaram e puseram em debate o nacionalismo paraguaio e o internacionalismo obrero. Dos periódicos expressavam as versões de um e de outro lado de las organizações de los trabajadores marítimos, como se fueran expressões de las disputas entre colorados e liberales, ou entre facções de los liberales. Esses periódicos eram periódicos assuncenhos, né? Como La Tribuna, né? E El Diário, publicados em aquela época em Assunção. Né? O periódico La Tribuna também, durante o conflito, destacava as posições da frente da Federação Naval do Paraguai, e o diário, as posições da Liga de Obreiros Marítimos. O debate na prensa se vuelve importante porque expressa as concepções do movimento obrero, de las fuerzas em questão e de las divisões intraburguesas em Paraguai que levariam à Guerra Civil de 1922, com a participação do Batalhão de la Liga de Obreiros Marítimos, batalhão liguista, um batalhão armado em defesa de determinados agentes políticos em Paraguai. No dia 28 de abril de 1920, a Tribuna publicou um manifesto de solidariedade, um manifesto da Sociedade de Práticos de Rios de Alto Paraguai, aderida à Federação Naval, relatando a situação em que seus afiliados, seus trabalhadores afiliados, se encontravam por falta de trabalho, por conta do boicoteio de la LOM e de la imposição a las empresas para que não contratassem práticos afiliados à Federação Naval do Paraguai. E o manifesto da sociedade, como aparece acá, o manifesto em la Tribuna da sociedade, questionava a obediência da Liga de Obreiros Marítimos à exigência da Federação Obrera Marítima Argentina, ou seja, questionavam as imposições da Federação Obrera Marítima à organização de los trabalhadores marítimos em Paraguai. O diário, em contraposição, salia em defesa de la LOM, indicando em 11 de novembro de 1920 que a Tribuna acusava indevidamente la LOM de utilizar os marítimos paraguaios para reforçar o movimento de boicoteio a la Mihanovic, e de que em la pauta de reivindicação da Federação Obrera Marítima, Federação Argentina, nada parecia relacionado aos marítimos paraguaios. Portanto, a Tribuna negava que havia o controle ou uma interferência da FOM argentina sobre a Liga de Obreiros Marítima do Paraguai. A relação entre Federação Argentina e a Liga de Obreiros Marítimas do Paraguai, no transcorrer de los 13 meses de huelga, foi constante. Não é as fuentes para lá de los periódicos, também as fuentes
do movimento obreiro organizada por Francisco Gaona comprovam esta relação intrínseca entre FON argentina e LOM paraguaia. E esta relação tinha conteúdo financeiro com ajuda financeira de la FON a la LOM, né, com visitação também de trabalhadores argentinos, né, ou de lideranças argentinas para no Paraguai, né, em Asunción, e também, pelo contrário, visitas de lideranças, liderazgos de Paraguai à Argentina. Me permiso passar acá. A federação, isso fornecia, esta relação entre as duas organizações, fornecia mais elementos para a prensa de Asunción e a Federação Naval acusar os dirigentes paraguaios de subordinação a los companheiros argentinos. La LOM conseguiu suplantar a Federação Naval e passou a ser, na década de 1920, a principal organização obreira de Paraguai. Isso não evitou, ou quizás isso haya mesmo facilitado, que seus militantes se emaranhassem em las disputas entre colorados e liberais que levaram à Guerra Civil em 1922. Deixa-me ver agora. Vamos falar um pouco de la LOM e o nacionalismo em Paraguai. Apresentado, portanto, esta Liga de Obrero Marítimo e a relação com o movimento obreiro de Argentina, agora vamos mirar estas versões do nacionalismo, expressões do nacionalismo paraguaio no movimento obreiro de los marítimos. O movimento obreiro não passou, portanto, ileso por los movimentos nacionalistas em Paraguai e tomou parte de diversas contiendas, algumas armadas, de las frações burguesas nacionais. La huelga de los 13 meses agravou a crise interna do Partido Liberal, uma vez que o grupo que sustentava o presidente Eduardo Chaire se oponia à la huelga e apoiava a Mihanovit, a empresa Mihanovit, bem como apoiava a repressão a los obreros. Mientras, outra parcela de los liberales, agrupados ao redor de Manuel Gondra, Eusébio Ayala e José Gugiari, defendiam o movimento huelguista. Essa divisão levou à Guerra Civil em maio de 1922 a julho de 1923. As forças leais a um e a outro bando se han enfrentado e la LOM formou o batalhão linguista ao lado de los Saco-Pocú para defender o governo provisório de Eligio Ayala. Não? Em 1º de junho de 1923, um mês antes do término da Guerra Civil, la LOM, mais diversas federações e grêmios obreiros firmaram um manifesto de caráter nacional e internacional, com estes dizeres, em qual classificaram a guerra de sedição militar burguesa provocada por militares e civis nacionais, estrangeiros oligárquicos e que não respeitou nem os colores políticos nem ideológicos de los mismos para levar-nos como rebanhos a los repugnantes campos de batalha. Publicado a um mês de encerramento das batalhas, este manifesto convocava os trabalhadores à la paz e hacía um protesto direcionado ao governo provisório de Eusébio Ayala contra a sedição militar. Em final da década de 1920, a ameaça e na década seguinte, a concretização da Guerra del Chaco volviu
a incidir sobre o movimento obreiro paraguaio, exigindo posicionamentos das organizações sindicais. Não me vou ater a la Guerra del Chaco, esta é uma outra história, pero hace apenas hacer la referência diante de la questão do nacionalismo também expressa na Guerra del Chaco. Lalón mantenía relaciones estrechas con la FOM, Federación Obrera Marítima da Argentina, adotando uma mesma forma de organização centralizada, mesmo método de luta, como o boicoteio, que resultaram em conquistas também semelhantes, como o controle das relações de trabalho. Tanto em Puerto de Buenos Aires, a FOM controlava as relações de trabalho, como também em Puerto de Asunción, a LOM controlava as relações de trabalho. As duas organizações, FOM e LOM, todavia não coadunavam com a mesma perspectiva ideológica do movimento obreiro. A LOM, sindicalista revolucionária, a FOM, aliás, a Federação Obrera Marítima de Argentina, sindicalista revolucionária, se distanciou do Partido Socialista Argentino e não apostava em la via eleitoral. Inclusive, seus estatutos não permitiam que os dirigentes se lançassem candidatos a cargos eletivos em partidos políticos. La LOM foi, desde o início, tributária da Federação Obrera do Paraguai e do Partido Socialista Revolucionário em Paraguai, dirigidos por Rufino Recalde Milesi. Se, de um lado, essa perspectiva manteve la LOM como principal organização obreira na intensa década de 1920, passando por uma guerra civil e uma guerra internacional, a Guerra del Chaco, de outro, encerrou a organização em la dinâmica cambiante entre o nacionalismo burguês e o internacionalismo obreiro. Como se pode ver, a ideologia de esquerda internacionalista, como também as ideologias de direita, não operavam em um ambiente sem contradições e oposições. A política general, especialmente o embate entre liberais e conservadores do princípio do século XX em América Latina, que se expressava em nacionalismos e regionalismos, também disputava a consciência dos trabalhadores e trabalhadoras. Evaristo Duarte também destaca as relações entre as organizações de trabalhadores paraguaios e os movimentos organizados em outros países de América Latina. Em palavras do autor, palavras em português, Evaristo Duarte é paraguaio, pero hizo sus investigações em Brasil, por isso a tese em português. O estudo do movimento operário paraguaio exige ser enfocado como um aspecto do movimento operário Mira, desculpe, está acá o trecho de Evaristo Duarte, né? O estudo do movimento operário paraguaio exige ser enfocado por um aspecto do movimento operário latino-americano. Em primeiro lugar, porque compartilha com eles a mesma origem e uma herança histórica comum sedimentada ao longo de 5 séculos de constituição de seus povos. Há outra razão de peso para considerar a experiência paraguaia como parte da experiência continental. É que as ideologias e principais estruturas que o constituíram foram direta ou indiretamente influenciadas pelos movimentos latino-americanos, além de integrarem os mesmos organismos continentais. Por fim, aqui privilegiamos a los líderes e las organizações de trabalhadores, pero la história social del trabalho
puede contribuir a compreender la participación de los trabajadores comunes, no los liderazgos, né, mas las personas comunes, em estas disputas que vienen desde arriba. Né? Para concluir, para terminar a exposição, gostaria de trazer acá um pouco de microbiografias, vamos falar assim, microbiografias que eu construí a partir de las fuentes que busquei em Brasil, Uruguai, Paraguai e Argentina. Vou mostrar acá dois exemplos de biografias de trabalhadores que circulavam por esta região del Plata, de los ríos de la Plata, não? Manuel Cabo de Vila, ou Vidia, espanhol, nascido em Pontevedra, residente em Assunção, filho de José Ramón Cabo de Vila, em 1908. A la idade de 62 anos, casado, se inscreve em la Capitania del Puerto de Corumbá como práctico do Rio Paraguai, mantuve actualizada sua libreta funcional ao menos hasta fevereiro de 1910, el 15 de enero de 1909, em la Assembleia Fundacional de la Sociedade Práticos de Rios de Alto Paraguai, Asunción, foi elegido para formar a comissão de redação de los estatutos de la entidade. El 30 de março de 1909, participou em la segunda reunião para criar a mesma sociedade. El 25 de dezembro de 1909, foi prático de Lloyd brasileiro, uma empresa brasileira, de Assunção a Corumbá. El 14 de fevereiro de 1910, estava como presidente da Sociedade Práticos de Rios de Alto Paraguai, em Assunção. Outro exemplo é Pedro Moro. Pedro Moro, espanhol ou italiano, não hace a distinção, certo? Segundo Cirico Duarte, quem considera, autor Cirico Duarte, né, que considera a lista recorrida em el informe policial do Diário Paraguai, El Independente, de 7 de maio de 1893, se descreve a Pedro Moro como panadeiro italiano e anarquista. E no formulário de inscrição da Capitania de Mato Grosso figura como espanhol nascido em Los Baleares de Huayni em 1908, quando se registrou como panadeiro a bordo da Capitania de Corumbá, tinha 52 anos, estava casado e residia em Corumbá. Seu nome também está na lista de comunistas indeseáveis, enviada por el Consulado General de Brasil em Assunção ao presidente do estado de Mato Grosso em 10 de setembro de 1927. Aqui concluo com estes dois exemplos de biografias para percebermos como havia uma grande circulação pelas cidades desta região da Bacia Platina, ou da Cuenca del Plata, destes trabalhadores, liderazgos ou pessoas comuns. Aqui uma breve bibliografia. Oi? Para encerrar, uma breve bibliografia de artigos e livros que eu tenho publicado que falam mais acerca mais profundamente destes assuntos que eu trouxe acá. E uma foto atual de 2006 de la LOM acerca de hospital militar em Assunção, certo? As pessoas que ainda se encontravam aí. Graças, Aldo.
Gracias, Víctor. Habilitamos la participación de Carlos Pérez. Sí, en primer lugar, quiero congratularte, Víctor, porque realmente dedicarse a investigar la historia o aspectos del proceso de conformación del movimiento obrero es casi inexistente acá en el país, ¿verdad? Excepto unos pocos compañeros como el que citaste, Evaristo Colmán, Ignacio González ahora, Milda Rivarola, Francisco Gaona, José Carlos Rodríguez y otros. El movimiento obrero sigue siendo como una cantera impresionante de datos, de posibles interpretaciones que podrían darle mayor complejidad al proceso histórico político paraguayo, pero sin embargo, casi nadie investiga este sector que es tan importante creador de las principales riquezas de este país, ¿verdad? Y de los demás países. Me sorprende tu enfoque en cuanto a que hablas de internacionalismo y yo no sé, no tengo muy investigado el tema, pero yo tengo la vaga idea de que justamente uno de los problemas del movimiento obrero, de los trabajadores paraguayos y sobre todo a principios del siglo XX, era esa falta de internacionalismo, ese nivel de conciencia que le permitía al trabajador saber que formaba parte de un ejército mundial y que estaba luchando por transformar las estructuras injustas que ellos consideraban. Sin embargo, como te aclaro, no tengo una profundidad en este tema, simplemente una vaga idea de que a mí me parece que la dificultad del movimiento obrero paraguayo era su mediterraneidad, no como un factor geográfico, sino la mediterraneidad como elemento cultural y como elemento de trabajo político por parte de aquellos dirigentes políticos y de aquellos dirigentes obreros que tenían mayor grado de conciencia, ¿verdad? Sí me parece que la LOM, que no sé si, porque yo tuve que salir porque hubo un problema técnico, sí me parece que la LOM le da un nuevo ritmo al movimiento obrero paraguayo, ¿verdad? Pero también me parece que hay que unirlo con el decaimiento, me parece a mí, de la influencia de los anarquistas y también un poco de la decadencia del reformismo, encabezado por Rufino Recalde Milesi, ¿verdad? Sin decir y afirmar categóricamente que había un auge de nuevas ideas, sino que era como un desgaste que se dio dentro del movimiento obrero, sobre todo por las peleas entre los anarquistas y los reformistas, ¿verdad? Y también las represiones del gobierno en contra de las diferentes corrientes obreras. Pero me parece que es un llamado de atención de parte tuya en el sentido de que habría que analizar estos principios que son mundiales y cómo se adapta a las realidades de cada país y eso ver cómo fue desarrollando cierto nivel de conciencia. Yo creo que los portuarios y los ferroviarios fueron como la avanzada de las ideas que se traían al Paraguay. Justamente por eso que decía de que en términos de los portuarios, iban a Brasil, Uruguay, Argentina, y entonces tenían acceso a las diferentes organizaciones, a las diferentes ideas y sobre todo materiales que después venían al país. Pero creo que es importante esta exposición de parte tuya y bueno, espero que podamos seguir trabajando, viendo este tema como para entender mejor ese proceso que me parece que aún está muy poco estudiado y que debe ser justamente estudiado para entender mejor los procesos sociales. Yo dejo aquí por si quieras comentar algo. Gracias, Carlos. Gracias, Carlos. Ya tiene me parece que hay un marco en este cambio del internacionalismo que es, primero, la guerra civil, 1922-23,
em que o movimento obrero é envolvido a esta guerra, e depois mais allá a guerra del Chaco, 1900, na década de 30. Depois de 36, o movimento obrero é muito diferente, muito lejos do que era em las duas primeiras décadas do século XX, 1910 e 20. Depois de 36, depois da guerra del Chaco, cambia significativamente, e Evaristo Duarte trabalha especificamente este período, né, depois de 36. La LOM continua pós 36, é uma organização, pero não com o peso que era na década de 20. Está certo que há uma disputa, né, uma peleja entre anarquistas e socialistas revolucionários, ou socialistas, que é capitaneado por Recalde Miledi, pero não, os anarquistas, eles, não sei se predominaram no movimento obrero, sempre houve disputa entre anarquistas e outras correntes. A fundação de la LOM, da Liga de Obrero Marítimo, é um exemplo de como a disputa, em esta disputa, os socialistas venceram, ganharam, porque levaram a principal categoria de los trabalhadores paraguaios, porque era a principal categoria, porque pela condição do Paraguai, o transporte internacional é fundamental. Uma categoria como os marítimos, por isso, tinha o peso e o poder de mobilizar e o poder de reivindicação, de impor sua vontade à patronal, à empresa, principalmente la Mejanovite. Também, no caso argentino, a dependência do internacionalismo era crescente, porque, mira, uma categoria que se mobiliza, que se movimenta pelos rios, arriba, abaixo, para Uruguai, Brasil, não tem como fazer uma huelga, paro, senão ser internacional. Daí a necessidade do internacionalismo. É muito mais forte em estas categorias de transporte, quando em outras não tanto. Mas há câmbio em vista da influência nacionalista, né, do debate, das disputas nacionalistas entre liberais e colorados em Paraguai, como em Argentina também, em vista do golpe militar em 1930, que saca do poder governo que era reformista, que era um governo que atendia aos interesses de parte da pauta dos obreiros. Também em Argentina, a FOM, Federação Obrera Marítima da Argentina, também vai haver decréscimo do movimento pós-30, né? Principalmente em vista do golpe militar, da repressão, mas não tem mais aquele poder que tinha nas duas primeiras décadas do século XX. Portanto, aí são vários fatores que explicam também a Revolução Russa é uma explicação, porque quando a Revolução Russa chega às mentes, né, o movimento bolchevique, chega às mentes dos trabalhadores, das organizações de América Latina, o anarquismo também fica em segunda categoria de movimento. Então, é um movimento comunista que, aos poucos, vai se tornando hegemônico nesses movimentos, em essas organizações, além das disputas internas nacionais. Como Rufino Recalde Milesi e suas organizações, partidos socialistas, eram organizações que participavam da vida política partidária do Paraguai,
isto acaba sendo um limitador do movimento também depois na década de 30. E agora é importante nós pensarmos esses movimentos, ou as histórias desses de Paraguai, como também dos demais países da região de Cuenca del Plata, como não cercado em suas fronteiras nacionais, mas são histórias que perpassam as fronteiras. Não temos como, não se pode compreender uma categoria como esta de marítimos se cerrarmos a ela em Assunção e em Paraguai. Não tem, como também a categoria em Argentina, os marítimos não se cerravam lá. Eles cambiavam ideias e influenciavam em Brasil, aqui em Paraguai, também em Uruguai, mas também recebiam influências, né? Não era uma mão dupla aí de circulação de ideias e de pessoas, porque não circulavam só mercadorias, não circulavam só embarcações, eram pessoas que circulavam por esses rios. Se nós pensarmos também trabalhadores dos herbais, né, os trabalhadores da erva mate, também circulavam livremente nas fronteiras. As fronteiras são imposições dos estados nacionais que não se delimitam, que não delimitam, não impedem a circulação dessas pessoas, portanto, são fronteiras fluídas, são fronteiras líquidas nesse sentido. No, coincido plenamente contigo. Nada más que hay primero que conocer el tema que yo desconozco en parte, ¿verdad? Que no conozco en profundidad como vos, pero que tengo algunas ideas. A mí me parece que muchos de los aspectos teóricos que se dan dentro de una teoría que para mí es la que mejor refleja la situación de los procesos históricos de cada país, hay que ver cómo eso se adapta o cómo se aplicaba en el proceso propio de la lucha que se daba en un determinado momento y en un determinado país. Así como vos decís que la influencia del socialismo revolucionario es lo que va a permitir o va a estar vigente en la LOM y con la LOM, es también para poner ahí a ver, analizar la influencia que comenzaban a tener los comunistas, que iban mucho más allá que las posiciones de Rufino Recalde. Hay que acordarse que Rufino Recalde planteaba que dejar esa manera de hacer militancia sindical que tenían los anarquistas, que más o menos planteaban desde una primera acción la huelga, que planteaban ciertas influencias o que querían que todos los trabajadores apoyen una determinada situación. Rufino Recalde plantea que se haga uso de los instrumentos que tiene el Estado, que tiene el gobierno, y entonces ver, por ejemplo, participar en las elecciones parlamentarias, legislativas, participar de elecciones presidenciales, llegar a presentar algunos proyectos como ellos lo hicieron al Parlamento para ver si, por ejemplo, se tenía establecida las 8 horas diarias, el pago de horas extras, y otra serie de reivindicaciones que podrían figurar, pero que en eso nunca se implementaba. Y cuando aparece bajo la influencia del 17, cuando aparecen las ideas comunistas, hay como un paso mayor de concientización de parte de los trabajadores, porque además de asumir todas estas experiencias, le implementan la idea de que el trabajador no solamente debe luchar por sus reivindicaciones gremiales, sino que debe luchar políticamente por transformar una sociedad que se considera a todas luces injusta, ¿verdad? Y desequilibrada, una sociedad donde hay muchas desigualdades económicas. Sin embargo,
estos comunistas que trabajan acá tuvieron también muchos techos, por llamarles de alguna manera, pero muchas virtudes en el sentido de que, por ejemplo, eso que vos decías y que me pareció muy correcto, la idea del internacionalismo, eso me parece que fue muy importante dentro del proceso de conformación de la conciencia de los trabajadores, saberse que uno estaba en Paraguay, pero que la misma problemática se tenía en Uruguay, en Montevideo, en Brasil y en cualquier otro país, siempre que se esté reconociendo a una sociedad como la nuestra, ¿verdad? Caracterizada por ser capitalista y por presentar diferentes intereses en cuanto a las clases sociales. Yo creo que este es un aporte interesante, sobre todo para debatir, ¿verdad? Para comenzar a hablar, a conversar y entonces poder tener posibilidades de conocer mejor. Yo te vuelvo a aclarar, no es que tenga un conocimiento profundo del tema, pero creo que hay algunos datos que podrían ser importantes para continuar con esta conversación, Víctor. Com certeza. E há uma diferença, com certeza, de los trabalhadores comuns, daqueles que cotidianamente vão ao trabalho, e os liderazgos, aqueles que estão à frente de los grêmios, de los sindicatos, sim, de los partidos. Agora, em este princípio do ciclo, me parece que há uma função de interesses tanto de los trabalhadores comuns, há mais convencimento de los trabalhadores comuns que de la necessidade de la luta por direitos, mas também a luta internacional. Para algumas categorias isso era mais claro, e uma dessas categorias eram, por exemplo, mineiros em Bolívia, mineiros em Chile, de muito temprano eram organizados em grêmios, lutavam muito, e com uma perspectiva também internacionalista, e os marítimos também têm esta perspectiva, e há uma das explicações é do aislamento dessas categorias. Os marítimos passam grande parte de sua vida de trabalho aislado em uma embarcação. Quando é de alto mar, passa meses, né? São meses navegando. Mesmo em rio, como era nosso caso, né? Paraguai, Argentina, Brasil, na Cuenca del Plata, semanas aislado em um mesmo ambiente. Neste ambiente, vivendo e trocando ideias com imigrantes recém-chegados da Europa, argentinos, paraguaios, uruguaios, brasileiros, todos no mesmo ambiente. Isto também forma uma cultura obreira, uma cultura de trabalhadores específicos, ou marítimos, ou, no caso dos mineiros, também é muito, muito forte esta característica de uma cultura obreira que tem pode ter uma perspectiva internacional, porque se identificam com outros do mesmo ramo, que estão na mesma situação em outros países. No caso de marítimos, inclusive pela ligação mesmo física, né, com outras regiões. Pero não era que todos os trabalhadores, era comum para todos os trabalhadores o internacionalismo, não. Era uma bandeira, diríamos assim, uma questão mais de los movimentos organizados, de los grêmios, de los sindicatos, de los liderazgos. Pero, em algum momento, isto tocou a la base de los trabalhadores comuns, porque como explicar o paro de 1.200 afiliados de LALOM, o boicoteio e um paro de um mês, né, um mês
mais de 30 dias, ou mais de um mês, não, de 13 meses, né? Mais de um ano de paro em Assunção, Argentina, Uruguai. Isto não basta ter liderazgo, tem que haver uma consciência em la base de los trabajadores. E isso, em algum momento, houve. Pero a consciência de classe não é algo que, uma vez conquistada, está para sempre. Não, isto bem vai, é muito volátil, né? Uma hora sim, outra não. E, inclusive, tem a vivência cotidiana com outras relações para além da sua categoria, da sua base de trabalho. A vivência para fora, em lo barrio, em la ciudad, com a política maior de la ciudad e do país, que influencia em la formação dessas consciências. Né? Mas é um tema que me gusta mucho. No, yo creo que ojalá se siga repitiendo este tipo de conversatorio y de compañeros que de repente puedan traernos mejores elementos, mejores interpretaciones sobre todos estos sectores que están totalmente invisibilizados por la historiografía oficial, ¿verdad? Acá en Paraguay, por lo menos, si haces un estudio y te fijas en cuántos trabajos de investigación y publicaciones se dan en el año, vas a encontrar que por ahí, así de casualidad, hay uno o dos temas referidos al movimiento obrero, al movimiento estudiantil, a la izquierda de un país, ¿verdad? Todo pasa por otros temas que tienen que ver con determinados intereses y sobre todo con las necesidades económicas de los investigadores, ¿verdad? De repente alguno puede tener un gusto por por determinados temas, pero le conviene mucho más de repente ajustarse a temas medioambientales, temas de otro carácter, de otro contenido, que le puede significar un apoyo financiero para poder desarrollar esas investigaciones. Pero ojalá, Víctor, yo creo que deberíamos continuar, tendríamos que con Vicente, Aldo, plantear nuevos encuentros y ver un poco tus publicaciones para comenzar a discutirlas. Pero desde ya me parece correctísima la interpretación de tu parte y la selección de este tema. Gracias, Carlos. Y Paraguay tiene la coletânea de Francisco Gaona es muy rica. Tiene muchas informaciones, muchas fuentes que tienen que ser exploradas para revelar más sobre el movimiento obrero del Paraguay. En Brasil, yo no conozco algo como hizo el Francisco Gaona, que la colección y publicar en formas de documentación. Mi primer acceso a essas fuentes de Gaona foi na Universidade Estadual de Campinas, onde hacía doutorado. As fuentes foram microfilmadas e estão disponíveis na universidade. Quando foi em Paraguai, que eu tive acesso a los 3 tomos de livro que ele publicou. E tem muita coisa allá que dá para hacer y analizar. Tiene que ter tiempo y personas disponibles, ¿no? Para hacer. Claro. Sí. Muchas gracias. Aldo, Vicente, ¿cómo quedamos? Si es que hay que darle un cierre a esto. Sí, sí, Carlos. Voy a leer un par de comentarios aquí del Facebook. Víctor Caero. Qué saudade das suas aulas, Víctor, dice. En portugués. Extraña las clases presenciales, seguramente. Yeah. Y también Mariano Montero dice, felicitaciones, es verdad lo que señala Carlos,
acerca de la falta de investigaciones sobre el tema. Saludos. Son algunos comentarios de la gente que sigue en directo y claro, como dice Caperca, es algo, sería algo muy bueno poder continuar o realizar algún ciclo, ¿verdad? De diálogos, conversatorios acerca del tema laboral, obrero. Podríamos hacerlo seguramente. Muy interesante, Víctor, tu ponencia y los aportes de Carlos también, por supuesto, que es un conocedor del área. Bueno, yo creo que podríamos cerrar por aquí. Este ciclo continúa, tiene una fecha más programada que es el siguiente jueves con el magíster Aníbal Casco, que va a hablar del tema de las ligas agrarias. Bueno, este ciclo de diálogos tiene una diversidad de temas, ¿verdad? No lo hicimos con un enfoque temático, sino que abarcamos una diversidad de temas y de tiempo, ¿verdad? De tiempos históricos diferentes. Pero creo que eso hizo un poco que haya sido bastante rico también, ¿verdad? Entonces, muchas gracias, Víctor. Saludos hasta el Brasil. Gracias, Caperca. No sé si quieren cerrar con alguna palabra final. Gracias a usted, gracias Carlos, Aldo y Vicente y demás compañeros y compañeras del Centro de Investigación de Historia Social del Paraguay. Eu espero ter me hecho entendido, porque meu portunhol é horrível, mas dá No, para, se dá entendió para o perfecto. gasto. Se entendió perfecto. Okay? Muchas gracias y vamos adelante. Gracias, Víctor. Caperca. Gracias. Buenas noches. Gracias por la invitación. Espero el pago en euros o una cena con un buen vino. Eso creo que va a estar a cargo de Vicente. Bueno, muy buenas noches a todos. Gracias por acompañarnos. Nos vemos el siguiente jueves. Gracias. Hasta pronto.